Então o Richard Foster é dessa tradição e ele é um autor que ensina e ministra na área da espiritualidade. Da espiritualidade. E o que nós vamos começar a estudar aqui é essa área, a área da espiritualidade. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 8, verso 29. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que de antemão conheceu, Deus os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, para ser o primeiro gerado de muitos irmãos. Para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto para mim mostra o supremo propósito de Deus na nossa vida. A gente fala muito assim, qual é o plano de Deus? Deus tem um plano para a sua vida. Qual é o plano de Deus para nós? Qual é o projeto de Deus para nós? Qual é a ideia de Deus para todos nós? O que Deus quer fazer? Às vezes a gente pensa que o plano de Deus é que a gente seja feliz. Para que Deus existe? Deus existe para me dar uma vida boa. Não é isso. O plano de Deus para o ser humano, o projeto de Deus para nós, é nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus. Que a gente tenha o mesmo caráter, o mesmo comportamento, o mesmo amor que Jesus tinha. Para que a grande família de Deus sejam de milhões semelhantes ao seu Filho, ao primeiro gerado que é Jesus Cristo. E Jesus vai ser o nosso irmão mais velho, porque nós seremos semelhantes a Ele. Então Deus está trabalhando, o projeto de Deus é agir em nós para que a gente chegue até Jesus Cristo. A gente sabe que nós nunca seremos nessa terra iguais a Ele. Mas Deus está trabalhando para que a gente chegue perto, para que a gente pareça com Ele, para que a gente seja semelhante a Ele. Então esse processo, o nosso curso aqui é sobre disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, então nós estamos falando do supremo propósito de Deus. Qual é o supremo propósito? Nos fazer parecidos com Cristo. Esse é o supremo propósito de Deus. Nesse supremo propósito aqui, as duas doutrinas que a gente conhece bem, a gente deve conhecer, é a justificação, os que conhecem bem a nossa doutrina, e a santificação. A justificação é quando a gente crê em Cristo, nós recebemos a justiça de Cristo. Essa é a justiça imputada. Quer dizer, Deus nos dá, nos imputa, nos coloca na nossa conta. Diz assim, você agora é justo. Você recebe a justiça de Cristo. Então isso se torna o nosso estado. O nosso estado é justificados. Justificados. Mas a nossa condição humana ainda não é de justos. Mas a gente está justificado. Mas a condição no dia a dia não é a justiça interior. Então, nesse processo da justiça imputada, se a justiça existencial, que a gente viva como justos, é o que a gente chama de santificação, que é o processo da santificação. Então, Deus vai trabalhar para que a gente viva de maneira justa. Que a gente pratique a justiça de Deus, sendo que o nosso estado já é. Então é aquela definição que eu já disse aqui. Eu tenho que me tornar aquilo que eu já sou, em Cristo. Esse é o nosso estado em Cristo. O Espírito foi nos dado para nos levar a sermos santos. A esse processo. Agora, a justificação é um ato de graça. E a santificação também.
Então, quando nós estudamos aqui a graça, a grande pergunta é assim, mas e o que é que a gente faz? E o que é que a gente faz? O que é que o ser humano tem que fazer para ser santo? Porque existiu uma heresia no passado, chamado antinomianismo, que dizia assim, a gente não precisa fazer nada para ser santo. É um erro, a gente tem que fazer alguma coisa para sermos santificados. A gente tem que reagir de alguma maneira, Deus vai agir em nós. Mas o que a gente tem que fazer? Aí, de maneira geral, a gente cai no outro oposto, que é o oposto que a santificação depende de nós, que o Foster chama de outra heresia, que é a heresia do moralismo. Quer dizer, você agora vai ser santo, você vai se esforçar, vai usar sua força de vontade para ser santo. Aí a santificação já não é mais pela graça, é pela obra, pelo esforço e pelo mérito. Não é obra da graça de Deus. Também é um erro. São dois opostos. O oposto de não fazer nada, que é o antinomianismo, e o oposto do moralismo ou do legalismo, do farisaísmo, de que a santificação depende de mim. Eu tenho que fazer tudo para ser santo. Aí, quando a santificação é uma ação minha, para eu ser santo, para eu conseguir o mérito, aí as disciplinas espirituais se tornam uma barganha, uma troca. Aí, por exemplo, quando você quer ser santo por conta própria, você ora como eu orava. Eu já caí nesse sentido. Eu pegava o relógio, colocava o relógio do lado e dizia, Deus, eu vou orar 1 hora agora. Aí eu esforçava, dava 15 minutos. Mais 15 minutos. E dava. Quando dava 1 hora, eu levantava, agora sim, Senhor, agora eu tô cheio de crédito agora. 1 hora. Agora eu estou merecendo, porque é o que eu fiz. Então você usa isso como uma barganha, como uma troca, e você transforma a disciplina numa moeda, como se ela fosse um fim em si mesmo. Ou seja, eu vou fazer porque o fim é esse, é minha obrigação fazer. Mas isso é um meio, não é um fim. A oração nunca é um fim, ela é um meio. Ela é um meio para te aproximar de Deus, para ter comunhão com Deus. Ela nunca é um fim. É igual o cara quando vem na igreja, vem de manhã e sai daqui e fala assim, eu estou quite. Me dá uma boa semana que eu já fiz a minha parte. Eu não adorei, eu não orei, não prestei atenção no que falou. Mas eu já, pelo menos, já vim na igreja. Já fiz a minha parte. Então isso aqui se transforma nessa troca e na barganha, quando a santificação é baseada no meu esforço, no meu mérito, na minha força de vontade. Paulo diz em Colossenses 2 que essa religião do não toque, não prove, não manuseis, é a glorificação da vontade. Ela não tem valor nenhum contra os impulsos da carne. Você pode aparentemente ser santo, mas logo vai aparecer o que está dentro de você, que é a raiva, que é a ira. Logo você vai pôr para dentro o que está dentro de você, porque isso aqui é só exterioridade, quando você baseia-se no esforço. Então são duas heresias. Eu vou escrever aqui, né? A heresia do moralismo, que é baseada na força de vontade. E aqui, no antinomianismo. Acho que é isso mesmo, um nomão grande. Quer dizer, sem lei. Isso aqui nos leva para o quietismo. Ou seja, a pessoa não precisa fazer nada para ser santo. Aqui é um N, né? Antinomianismo. Isso aqui é na força da vontade. Aqui a gente tem que ficar quieto. É Deus que faz tudo. A gente não precisa fazer nada para sermos santificados. É Deus que vai fazer a obra em nós. Os dois são exageros. Os dois são erros. São opostos. Que não servem no processo daqui. Eu já falei para vocês que uma aula que eu dei aqui, que eu falei sobre santificação, que no início da minha fé cristã, nesse período que eu orava assim, se eu não tivesse entendido a graça de Deus, eu ia ficar louco. Eu ia ficar louco. Porque eu queria ser santo de toda maneira, e eu me esforçava, e eu pensava lá naquela escada, né, a famosa escada,
Quando eu estava no terceiro degrau, eu caía de novo. Aí eu me achava um miserável, um desgraçado. Com 17 anos de idade, eu já orava assim, falando: Senhor, eu acho que a minha vida não serve para nada. Com 17 anos de idade, eu me converti aos 15. Com 17 anos de idade, eu já falava assim: Senhor, eu não consigo ser como eu deveria ser. Se eu morresse agora, acho que seria até bom. Então, isso é um erro, é uma heresia. Quando você tira a graça do fundamento de tudo, você leva ou ao desespero ou ao orgulho. Porque quando eu estava no terceiro degrau, eu olhava para os outros crentes: esses crentes nenhum presta, eu sou bom. Quem eu glorificava? A mim mesmo, a minha força de vontade. E o meu coração estava cheio de presunção, de empáfia. Eu vivia oscilando entre soberba e desespero. Soberba e desespero. Isso aconteceu com Martinho Lutero. Olha que comparação, eu me comparando com Lutero, né? Lutero vivia assim, na maioria das vezes desesperado. E na maioria das vezes, quando você não entende, o que aconteceu no fundo do coração de Lutero, quando ele teve coragem de reconhecer, ele falou: esse Deus eu odeio. Porque ao mesmo tempo que ele manda eu fazer uma coisa, eu não consigo fazer. E aí ele falou: quando é que eu vou encontrar o Deus da graça? E quando ele encontrou o Deus da graça, ele ficou apaixonado pelo Deus da graça. Ficou louco pela graça. Porque ele experimentou o desespero da lei, o desespero da presunção, o desespero da força de vontade. A força de vontade nossa sempre vai falhar. Sempre vai falhar. Para você lidar com os hábitos arraigados, com os pensamentos, com os valores, com os sentimentos, ela sempre falha. A nossa força de vontade sempre falha. E quando ela vencer, saiba que você vai adorar ela e vai encher o peito e dizer: eu consegui. E aí você já caiu, porque é tudo pela graça, do começo ao fim. Porque aí você já se ensoberbeceu. Então esses são os dois erros. E no capítulo introdutório, Richard Foster explica isso um pouco. E o Foster, esse livro dele é um clássico, porque ele é um autor de grande conteúdo teológico, doutrinário, bíblico e de grande conhecimento da história da igreja. Então ele resgata as fontes espirituais. Então ele é um autor profundo, que ministra sobre isso. Então essa é a coisa. Qual é o caminho então do Senhor para a santificação? Qual é o caminho da palavra para que a gente seja santo? O caminho é esse aqui: disciplinas espirituais. O que Deus estabeleceu. Qual é o que a Bíblia diz que deve ser o meio, a maneira, a forma da gente se santificado? Como é que a gente vai crescer, vencer o pecado? Romanos 7, Paulo diz que a carne, o pecado luta contra nós, há uma guerra dentro de nós. Como é que a gente vai vencer a carne? Se a santificação é a mortificação da carne, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai vencer isso? E a justiça que nos foi imputada, seja agora justiça vivenciada e experimentada no nosso dia a dia. Como é que a gente podemos fazer isso? Como é que a gente pode fazer isso? Através das disciplinas espirituais. As disciplinas, elas são um meio da graça. Um meio da graça. Quando a gente cai naquela coisa do esforço, e a gente diz assim: mas a graça é favor imerecido. Então às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer para merecer. Isso está dentro da alma humana, fazer por merecer. Então a gente pensa: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou vir para a igreja, porque aí eu vou aumentar a minha pontuação com Deus. E aí Deus vai ter que me dar o que eu quero. Aí já volta de novo, não é a graça. Não é a graça. Aí é só para amontoar o mérito. E a gente não tem mérito. Então a disciplina, veja o seguinte: a disciplina ela não é uma lei e não é uma barganha, uma moeda. A disciplina é um meio. É um meio para a gente receber mais graça. É um meio para Deus trabalhar em nós.
é um meio para a graça aumentar na nossa vida. É assim, esse é um meio. Se a gente vê a disciplina espiritual como uma lei, ela já perdeu o seu sentido, o seu valor, o seu objetivo. Ela virou um caminho de morte, não um caminho de vida. Porque ela virou um fim em si mesma. A disciplina é um meio da graça. Como assim? É a maneira da gente se colocar, da gente viver para receber mais graça. Se é um favor imerecido, se Deus já me salvou, agora Deus quer me transformar, me santificar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar minha vida debaixo dessa graça. Eu não vou fazer para merecer. Eu já recebi gratuitamente. Agora eu me disponho para que eu receba mais, para que Deus haja mais, para que Deus trabalhe mais na minha vida, para que Ele haja mais na minha vida. Então, as disciplinas são meios, não é um fim. Então, não importa se você ora 5 minutos ou 50 minutos. O importante é que você tenha comunhão com Deus. A ideia é essa. Não é o tempo, é a comunhão. Você pode ficar 3 horas lá e não ter comunhão. Você pode ficar 3 minutos e ter comunhão. Porque ela é um meio. O jejum não importa se você jejua 12 horas ou 12 dias. O importante é se nesse período de jejum você recebeu mais de Deus e do Espírito. Se sua fé foi fortalecida. Se a sua mente ficou mais aberta para a palavra. E se você ouviu a voz de Deus. Então não é a quantidade, é o meio. Não importa se o culto dura 2 horas, 1 hora, 3 horas. O importante é se os participantes provaram, experimentaram a presença de Deus e foram edificados pela palavra de Deus. Porque é um meio. É o meio de Deus agir em nós. E chama disciplina, porque isso a gente precisa disciplinar a nossa vida, a nossa carne, para que a gente receba mais. Para que a gente receba mais. É como se você estivesse em sintonia. Deus está derramando, Deus quer agir, Deus quer trabalhar, Deus quer fazer em nós. Se a gente não se colocar na sintonia de Deus, que é a disciplina, Deus não vai conseguir, porque a gente não está dentro para receber. Para receber, a palavra é receber de graça o que é de graça. O nosso papel é disciplinar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida, para receber aquilo que Deus quer fazer por nós e em nós. Esse é o projeto de Deus. Então essa é uma luta, porque a nossa carne não gosta das disciplinas, a carne humana não gosta disso, e como diz o Foster no seu livro, a pressa, a frase que ele diz lá, a pressa alguns dizem que é do diabo. Ele diz, a pressa é o diabo, porque o mundo está tão corrido, que as pessoas não têm tempo da disciplina espiritual. O mundo é tão materialista que a gente já não tem olhos para enxergar as dimensões espirituais da vida, dos relacionamentos e de Deus. A gente ouve tanto barulho hoje que a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus. A gente está numa cultura tão barulhenta, tão agitada, que a gente não para um dia inteiro em silêncio para ouvir a voz de Deus no nosso coração. Porque a gente está tão agitado, tão corrido, tão preocupado, tão estressado, tantas vozes, que a gente não ouve a voz. Ele diz que a maldição do nosso tempo é a superficialidade. As pessoas são muito superficiais. Esse livro e essa disciplina aqui que nós vamos estudar, esses assuntos, é um convite para a gente se aprofundar no mundo do Espírito. No mundo espiritual. E esse livro especificamente foi muito bom quando eu li há muitos anos, que ele me conduziu para os grandes mestres da espiritualidade da história. Os grandes homens que jejuavam no deserto, os pais da igreja, os monges do deserto, aqueles que a igreja teologia chama de a tradição mística da igreja. Que não é misticismo. Misticismo é essa bagunça que a gente vê. A tradição mística é a união do coração com Deus. São aqueles que se devotaram, se entregaram, homens que passavam às vezes 10 dias, 15 dias sozinhos em oração.
em comunhão, em adoração, na presença de Deus. Ele vai nos convidar para fazer retiros espirituais individuais, de separar um dia, 2 dias, para você ficar sozinho com Deus, para abrir seu coração. No Salmo que ela leu aqui, 42, assim como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede do Deus vivo. Na história da igreja a gente vai ver muitos homens e mulheres que tiveram uma sede profunda, ardente de Deus, e se dedicaram a experimentar a presença de Deus na alma, no coração, e tiveram experiências lindas com Deus. E é isso que a gente sente falta, é isso que a gente precisa ter, uma profundidade de comunhão com Deus, uma intimidade, um relacionamento, que Deus fale conosco. Porque a gente está tão acostumado na igreja de ter sempre Deus de segunda mão, né? É o que o pastor fala, é o que o fulano fala, é o que o outro disse, e a gente mesmo não tem a nossa experiência com Deus. A gente mesmo não tem a nosso momento de comunhão que ouvimos, sentimos, discernimos Deus falando conosco. O objetivo é esse, é Deus nos guiar, Deus nos formar, Deus nos instruir, Deus nos dirigir. É Deus agindo dentro de nós. E tirando aquela natureza ruim, aquele gênio explosivo, aquele temperamento difícil, quebrando, para gerar em nós o caráter, o temperamento, a atitude e o comportamento que Cristo teve. Esse é o objetivo desse negócio aqui. O sujeito fala assim, eu não consigo mudar. A disciplina é para você. Eu queria tanto ser livre desse pecado. A disciplina é para você. Eu queria tanto ser uma pessoa doce, amorosa. Eu queria tanto ser uma pessoa compassiva. As disciplinas são para você. E um erro nosso é a gente estudar isso e não praticar. E não praticar. Então eu vou fazer uma lição cada domingo. Aí eu não sei se eu dou antes ou depois da aula. Eu acho que eu vou dar aqui. No dia você recebe, porque aí vai ter a leitura da semana. Aí você estuda aqui no dia e naquela semana você pratica. Você tenta praticar aquilo que a gente vai estudar. As disciplinas. Então, cada semana eu vou dar uma folha para você, com as leituras diárias e com alguns tópicos do que nós vamos estudar. Então, isso aqui é um meio, não é um fim. Não é um fim. O fim não é, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. É um meio para Deus mudar a nossa vida. Eu não sei se você quer mudar o seu jeito de ser. Eu quero. Eu não sei se você quer ser uma pessoa mais santa, mais consagrada, mais amorosa, mais serva. Eu quero. E o plano de Deus é fazer isso em nós. Paulo diz em Gálatas 6,8 que o que semeia para a carne colhe destruição, mas o que semeia para o Espírito colhe a vida eterna. Nós estamos aqui semeando as coisas espirituais, semeando para o Espírito. Semeando para o Espírito. Então, essas são as disciplinas como meios de graça. Nós vamos estudar 12. Meditação. Eu só vou dar um resumo do que nós vamos estudar aqui. Meditação. Que é você parar, ouvir, meditar nas Escrituras, meditar na criação, meditar nas circunstâncias, se abrir, usar um pouco da sua respiração para meditar, usar um pouco da postura física. Eu acho interessante isso aqui. A gente sabe que para Deus não importa como a gente ora, a gente pode orar de qualquer jeito, fisicamente, mas para nós importa. Por exemplo, se você orar deitado, depois de um dia de trabalho, provavelmente você vai dormir. A postura física importa. E a gente não leva isso muito em conta. Para muitas coisas leva, mas para nós aqui não. A respiração, que é a palavra, o sopro de Deus deu vida para o ser humano, e o nome original de Deus tem tudo a ver com a respiração. A palavra espírito e vento e sopro são a mesma no hebraico e no grego.
Aí a yoga faz sucesso porque ensina o povo a respirar. Né? E a gente não sabe usar, às vezes, a respiração para acalmar os nervos, para concentrar a mente, para ouvir a voz de Deus. É meditação. Meditação. É uma coisa bíblica. É uma coisa bíblica. Então a gente precisa aprender essas coisas, assim, pensar nisso. Eu vi o pastor dizendo, lá no encontro de pastores que eu estava, lá na Coreia do Sul, e na Coreia do Sul, no início do cristianismo lá, da igreja presbiteriana lá, teve uma grande perseguição. E os cristãos estavam sendo mortos, a igreja estava sendo muito sofrida, e que eles começaram a orar no templo, e o sofrimento deles era tão intenso, que eles começaram a orar, e eles oravam todo mundo junto. E na Coreia do Sul, todas as igrejas presbiterianas, na hora de oração, era todo mundo junto, é igual a pentecostal, aquele barulhão. Mas ele falou, quando ele estava naquela igreja ali, de 5.000 pessoas, e na hora da oração todos se ajoelharam e começaram a orar, diz que aquilo causa um impacto em quem vê aquilo, 5.000 pessoas ajoelhadas, clamando a Deus, que a pessoa pode estar fria, mas ela é aquecida, ela é aquecida. Às vezes a gente não tem a postura de ajoelhar aqui, até a nossa cadeira não ajuda muito, né? Mas deveria. Fazer um templo novo, a gente deveria facilitar para que as pessoas pudessem se ajoelhar. Em todos os cultos. Em todos os cultos. Que a gente pudesse ajoelhar. Mas isso para Deus não conta, mas para você conta. Porque quando você está ajoelhado, você ora mesmo. Quando a coisa está difícil para você, eu garanto que você ajoelha para orar. Quando é uma oraçãozinha boba, você ora em pé, mas quando o negócio está pegando, você ajoelha, porque você precisa se concentrar. Você precisa se concentrar na oração. Então a meditação, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a oração em si. A gente fala bastante de oração, mas ora muito pouco, tanto individualmente quanto coletivamente. A parceria de oração, da comunhão de um com o outro. Nós vamos falar os tipos de oração. Entrar nesse reino da oração. Depois, o jejum. Terça-feira nós vamos fazer outro jejum aqui. Jejum tem os dois extremos. Eu já fiz jejum dos dois jeitos. Um daqueles que você sofre igual um condenado. Você fecha o olho e vê aquele churrasco, vê aquela coisa. E eu também já fiz jejum por obrigação, que eu faço jejum, em vez de, na hora do almoço, eu estou lá assistindo o Globo Esporte. Como diz o cara, você vai receber bem o esporte, o gol, né? Vai ser mais bonito, porque você está concentrado, sua mente não está perdendo tempo em fazer digestão. Então o Globo Esporte fica melhor, né? Então, os dois extremos, os dois erros. É aquele do jejum que é só sofrimento e aquele jejum que você não tira o tempo para orar, para buscar Deus. Então, o jejum com uma disciplina para a gente controlar o nosso estômago. Eu já preguei aqui de comida, os irmãos estão até preocupados comigo, né? Que eu estou engordando muito. Então, o jejum é essa disciplina da boca. Disciplina da comida. A gente não ser controlado. Tem gente que quando está com fome, ele fica muito nervoso, irado. A mãe fala para os filhos assim, olha, fiquem quietos hoje, que hoje é dia do pai jejuar, então vocês sabem como ele fica bravo jejuando, né? Então, você não... então a raiva domina o humor da pessoa, porque o estômago está vazio. Então o jejum perde o seu sentido também, mas o jejum é um meio de gerar disciplina do corpo, da comida. Quando você jejua, você percebe assim quanto você é controlado pela comida. O quanto a sua vida depende disso, quanto a sua alegria depende da comida. E quando a gente vê o salmista, o Senhor Jesus, que a comida que eu quero é fazer a tua vontade. No dia que a gente tiver a sede de Deus, igual a gente tem sede de comer, de beber, aí a gente está crescendo na vida espiritual. Então o jejum tem a ver com isso, de mostrar quem nos controla, quem nos domina, disciplinar nossa boca, saber que a gente não pode ser guiado pelo estômago. Pelo estômago. Quarto, o estudo. O estudo. Estudo sério, sistemático. Ler as escrituras sagradas, não como quem lê horóscopo.
Quem lê a mágica, fala, Senhor, fala comigo, põe o dedão lá. Mas lê a Bíblia com seriedade, de maneira do começo ao fim. Ler e estudar aquilo, não só as Escrituras, ler os clássicos, a literatura boa que existe de hoje e do passado. Nós temos 2000 anos de história de igreja, então em 2000 anos, nós tivemos muita gente santa nesse mundo. Nós tivemos muitos homens e mulheres que andaram com Deus e que escreveram as suas experiências, a sua vida com Deus. E esses livros estão aí. Esses tesouros, essa riqueza está ao nosso alcance, mas a gente não lê, a gente não estuda, a gente não tem uma disciplina do estudo. Então, isso é uma disciplina espiritual. Você colocar, olha, eu vou ler tantos livros por semana ou por mês, e esses livros aqui vão ser uma fonte de enriquecimento, de amadurecimento, de crescimento espiritual. Existem muitos livros. E nesse próprio livro do Foster, ele indica aí uns 300 livros que serviria. Então, às vezes, você passar pela vida, eu fico pensando assim, estou passando pela vida, eu não vou saber da vida do fulano, do que Deus fez lá no passado, como Deus usou, como Deus fez uma maravilha, e como aquela pessoa vivenciou, experimentou a graça de Deus, e eu não sei disso. Não? A gente precisa saber, a gente precisa conhecer e aprender e ser edificado, e ler. Eu citei aqui uma pregação minha do Jonathan Edwards, um teólogo reformado, pastor. Você lê ali, ele tendo comunhão com Deus, ele fala assim, tu és a alegria da minha alegria, o prazer do meu prazer, a delícia da delícia. E ele ia orar ali 20 minutos, ele ficava 2, 3 horas, que ele disse que não viu o tempo passar. Você já pensou isso? Você tem uma comunhão com Deus, que você não vê o tempo passar? Vocês são cheios de Deus, do amor de Deus. Ele disse que o coração dele era tomado de um júbilo, de uma paz, parece que ele subia até o céu. Ele disse, parece que eu estava nas nuvens, numa paz, numa serenidade. E quando eu olhei, já tinha passado 4 horas. Já pensou isso? A gente fica aqui orando, não dá 10 minutos, não? E ele tinha aquele prazer em Deus. Ou o próprio Agostinho, ou outros tiveram essas experiências, de parece que o véu se abriu e eles provaram o espiritual, o eterno, a delícia do reino de Deus na alma deles, que eles ficavam assim encantados, maravilhados. E não só da reforma para cá, antes da reforma tiveram muitos, hoje ainda tem muitos. Gente que vai orar, eu conheço alguns, e ele passa a noite orando, não como um peso, um fardo, uma obrigação. Simplesmente como um prazer. Como um prazer. Como ter a alma sendo renovada. O céu se abriu. E o cara experimentou. Então, a gente precisa estudar isso. A gente precisa estudar essas coisas. Tem um monte de gente que pode nos ensinar. De mestres da espiritualidade. Apesar de não se considerarem assim, se considerarem humildes. É um pastor presbiteriano nos Estados Unidos, escreve livros maravilhosos. Livros assim densos, que você não consegue ler assim muito rápido. Eugene Peterson. Ele vai vir no Brasil o ano que vem, lá no Congresso da CEPOL. Logo que falou o nome dele, ele falou, eu estou inscrito para o ano que vem. Porque é um homem que se dedica a Deus e à espiritualidade e comunicar isso. Você ouve uma palestra dele, você precisa ouvir de novo. Você precisa ouvir de novo, você precisa ouvir de novo. Tem profundidade no conhecimento. Ele lançou uma Bíblia agora que eu quero comprar. Eu não tenho muito interesse em comprar Bíblias de estudo, mas a dele eu tenho. A Bíblia paráfrase feita por ele e pelo Foster. Esse que nós estamos estudando. Quando ele vai ministrar a pregação dele, ele lê a Bíblia dele em hebraico. E a outra em grego. E ele pega uma palavra só e daquela palavra ele expõe uma coisa e você fica admirado. Impressionado, tem conhecimento das Escrituras. Vai fundo no sentido da coisa. Ele não fica na superfície. Então a gente precisa aprender de quem sabe. De quem vai fundo. Então essas são as chamadas disciplinas interiores. Depois vem as chamadas disciplinas exteriores.
Essas são as interiores. Pois as disciplinas exteriores, que é a disciplina da simplicidade. Como você disciplinar a sua vida para você viver de forma simples. Não complicar tantas coisas. E simplificar até as coisas, as posses. A gente vive numa vida de tanto consumismo, que a gente coloca o nosso prazer nas coisas e nas posses. E Ele nos chama para uma vida simples. De ter prazer nas coisas simples. De disciplinar a nossa ambição para se contentar no pouco que nós temos. De ter uma vida, de exercitar a simplicidade. Então isso também é uma disciplina. A disciplina da simplicidade. Diz que tinha um conselheiro numa aldeia, que todo mundo ia obter conselho com ele. E depois de muitos anos alguém descobriu que ele era surdo. Ele não ouvia nada do que o povo falava. Mas ele dava os mesmos conselhos com outra palavra. E todo o conselho dele girava o seguinte: simplifica, meu filho, simplifica. Aí o cara falou: que conselho bom, não, eu estou complicando. É mais ou menos assim, a vida, se a gente simplificar, facilita, em vez de complicar. Então nós vamos estudar isso e simplificar a vida ser mais simples. Mas a vida é tão complicada, nossa, tão complicada. Parece esse celular de um monte de coisa, né? A Cláudia me deu um que tem 300 coisas, eu uso uma coisa, só sei usar uma. Aí ele quebrou, eu voltei para o velho. Falei: o velho é tão melhor que para a hora do despertador, é tão mais fácil, o outro é tão complicado. Simplifica, para que complicar o negócio? Você pode... a simplicidade. Sexta disciplina, a Jussara falou hoje: solitude. Aprender a ter tempo sozinho, de solidão, de ficar quieto, de fazer um jejum de pessoas, de televisão, de telefone, de internet, e você ficar sozinho com Deus. Jesus tinha tempos assim de solitude. Ele andava com a multidão, mas tinha tempo que ele corria desesperado. Eu preciso ficar sozinho. Eu preciso ir para o monte. Eu preciso ficar com o Pai. E a gente está tão assim que a gente não tem tempo. A gente não para, eu preciso tirar um tempo sozinho. Um momento, um dia, um período, para ficar só eu e Deus. Eu preciso ser abastecido, ser renovado, ser revigorado, ser reavivado. Ter tempos assim, gente. As pessoas não têm, não conseguem ter. A pessoa fica sozinho meia hora, fica desesperada, aí estou solitário, estou em depressão. Você entendeu? Porque ela não consegue, vai lá num lugar assim, não consegue. Solitude. Solitude. 7. Submissão. Como é que a gente vai quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso egoísmo? Na vida em comunidade, que a gente aprenda a se submeter ao outro. A linguagem de Paulo: cada um não se considere superior ao outro, antes sejam submissos uns aos outros. Como é que Deus vai quebrar a nossa presunção? Nos submetendo a outros. Colocando o meu desejo, o que eu quero, debaixo da vontade do querer do outro. A vida comunitária faz isso, a vida familiar faz isso. E isso é uma disciplina. É uma disciplina que a gente tem que praticar. Mas eu preciso aprender a submissão. Eu preciso quebrar esse imperador que existe dentro de mim, esse mandão, esse mandão, e eu preciso me submeter. Você já parou quando alguém manda você fazer uma coisa assim, com tom, você fica cheio de raiva? Você até ia fazer, mas nesse tom eu não faço. Alguém mexeu ali naquele imperadorzinho seu, não? Ah, mas eu também não faço. Por quê? Está lá, ó, aquele ídolo seu lá. Então Deus precisa dar uma paulada nisso. Deus precisa quebrar isso que tem dentro de nós. E a submissão é essa prática, eu vou me submeter. Ele diz de alguns que voluntariamente aqui e aqui nessa disciplina, deixam o seu conforto aqui no jejum também, e vão servir os pobres e os necessitados. E vai lá servi-los.
E vai servi-los. E às vezes você não recebe nada em troca, mas você está aprendendo a submissão. E aí entra o oitavo, que está dentro disso, que é o serviço. Serviço. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Então a gente precisa aprender a servir o outro. Senhor, nesse dia, quem que eu posso servir? Quem que está precisando de algo que eu possa ajudar? Senhor, coloque alguém para que eu possa ajudá-lo e servi-lo de alguma maneira. Ou esse serviço aos pobres, os necessitados. Quando você vai servi-los. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Né? A gente vai dizer, lava o pé do seu irmão. Não, esse pé é muito fedido, chulezento, né? Eu vou fazer isso não, né? Fazer uma cerimônia dessa, né? Ah, não, o fulano lá nem gosta. É para quebrar isso. É para quebrar o orgulho. É para quebrar o orgulho. É a disciplina do serviço. É uma coisa que isso aqui é coisa que a gente tem que colocar em prática semanalmente. A gente colocar uma disciplina, uma prática que a gente tem que fazer. Então, a disciplina exteriores. E as outras disciplinas que ele chama de disciplinas associadas, né? São as disciplinas associadas. É a disciplina da confissão. Não é aquela do padre lá, sem confessar para o padre. Mas é de você saber que nessa vida a gente precisa aprender a confessar os nossos pecados e confessar também os nossos erros para com as pessoas. E aprender a perdoar quem fez mal para nós. Então é disciplina. É uma coisa que a gente aprende. A gente está se submetendo. Eu fiz isso com o irmão, fiz isso com o outro. Preciso pedir perdão, é uma disciplina. E se alguém fez comigo, eu preciso perdoar. E se eu estou enfrentando um pecado, eu preciso compartilhar, porque nesse compartilhamento, há cura. Orai uns pelos outros e confessar os pecados uns aos outros para seres curados, diz Tiago. Não é que há um poder do outro perdoar o nosso pecado, mas há um poder terapêutico. Quando você compartilha um problema e o outro te ajuda, nesse compartilhar, há cura. Porque tudo que está escondido, diz a Bíblia, tudo que vem à luz, né? Ali vem a cura. Tudo que está escondido, pior fica. Quando você põe para fora, melhor fica. A psicanálise é a cura pela palavra. Quando você vai lá e você fala, ao falar você está percebendo a cura na sua própria palavra. Quantas vezes você já falou coisa que você fica admirado que você está falando? Eu nunca tinha pensado nisso, porque ao falar aquilo vem para fora. Ao compartilhar, a cura também surge. Então, alguns estudiosos dizem que a confissão católica é boa, porque o cara coloca o lixo dele para fora. A gente deve colocar para Deus, porque ninguém aguenta o nosso lixo também, né? A gente tem que colocar para Deus. Mas nesse colocar, há uma terapia que está acontecendo nisso aí. E a gente não sabe. Então, isso é uma disciplina. A disciplina da confissão. Próxima, a disciplina da adoração. Da adoração individual e da adoração comunitária. Aprender a adorar, ter momentos de adoração, períodos de contemplação, de maravilhamento diante de Deus. De horas assim você fica maravilhado, né? Na adoração, na contemplação. De ver Deus, de ouvir a voz de Deus, essas coisas assim, ficar adorando. Outra disciplina é a disciplina da orientação. O que significa isso? A gente aprender a ser orientado por Deus e pelos irmãos, e pelas circunstâncias. Como a gente pode aprender? Preciso tomar uma decisão difícil. Qual é a decisão que eu devo tomar? Como? Preciso escolher uma coisa, preciso fazer algo, eu preciso ter uma orientação, a gente aprender a escutar Deus falando e falando também através das pessoas. E ter pessoas que nos ajudem a ouvir a voz de Deus. Ter pessoas que nos ajudem a ter discernimento. Eu não sei o que fazer agora, o que eu faço? Nessa disciplina você tem pessoas, ou você e algumas pessoas, vocês vão orar e vocês vão discernir
E você vai aprender a ter essa orientação. Eu preciso saber o que fazer e não sei. Isso aí vai ajudar, vai nos livrar do isolamento, do individualismo e por aí vai. E por último, a última disciplina é a disciplina da celebração. Que é aprender a ser alegre. Celebrar a vida. É uma disciplina também. Eu preguei sobre isso aqui. Se a gente não tem a disciplina de todo dia se alegrar, meditar em Deus, aprender isso aí para a alegria nos tomar, a gente vai ser tomado por um mau humor, um azedume, porque a alegria é uma disciplina. Deus falou para nós, Santo Agostinho falou, o cristão, ele é um aleluia, dos pés à cabeça. O que é um cristão? Ele é um aleluia, quer dizer, ele vive para adorar, para celebrar, para glorificar. Então, a celebração é uma disciplina, e todas as disciplinas têm que ser feitas com alegria, com alma, com ânimo, para a gente ser amadurecido, crescer e aperfeiçoado no caráter de Cristo. Então, nós vamos estudar nesses 12 domingos, isso daqui, irmãos, meditação. Eu vou trazer, a de meditação está até pronta aqui, mas acho que eu vou dar no outro domingo para você, certo? Então ele vai meditar. Como é que ele medita? Vai meditar nas horas, jejum, estudo. Todas essas disciplinas aqui são esses 12 estudos. Qual é o objetivo? Sermos semelhantes a Jesus Cristo. Sermos livres do pecado, daquela natureza carnal, daquilo que nos leva para o mal, e sermos guiados para a vida boa, que ele chamava a vida maravilhosa, a vida de comunhão, a vida santa, a vida que o Senhor planejou para nós, para que a gente vivesse nesse mundo. Então, isso é o chamado à disciplina. É uma boa palavra. Sem disciplina, você não cresce espiritualmente. É uma excelente palavra. A gente precisa praticar e vivenciar isso aí. Amém?